Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo, professor de Física aqui do Colégio Van Gogh Ângulo de Ituverava. E eu tô aqui hoje para dar para vocês algumas dicas sobre Física no vestibular, independentemente da prova que você vai fazer. Nesse vídeo de hoje eu separei algumas dicas sobre o movimento uniformemente variado, matéria que está dentro da cinemática e que é extremamente cobrada, tá? A cinemática, pessoal, é a parte da física que se preocupa em descrever os movimentos. Então não é uma matéria com muitos conceitos teóricos. Inclusive, quando nós falamos em cinemática, uma das maiores preocupações são as fórmulas que nós trabalhamos. Eu separei aqui 3. A equação horária da velocidade, a equação horária dos espaços e a equação de Torricelli. Uma dica muito comum que eu gosto de dar, porque muitos alunos me questionam: João, eu não vou lembrar qual é a fórmula que eu tenho que usar. É muito simples. Você não precisa saber a fórmula exata para aquele exercício. Porque, para vocês terem uma ideia, se o exercício você resolver através destas duas equações e chegar à resolução, é muito provável que se você tivesse usado apenas a equação de Torricelli, você chegaria na mesma resolução, pois a junção dessas duas nos leva a Torricelli. Uma dica básica: tente se atentar a que cada equação não traz. Cada equação ela não depende de algo, e esse não depender de algo é uma dica. Por exemplo, dá uma olhada na equação da velocidade. O que ela não traz? Ela não traz o espaço. Ou seja, se o exercício não se preocupar em fornecer o espaço, talvez a equação da velocidade seja a melhor equação a se usar. Já a equação do espaço, ela parece bem completa e ela realmente é talvez uma das equações que mais traz termos dentro dela. Só que ela deixa de trabalhar uma coisinha: a velocidade final. Então, se você analisar, não temos velocidade final. E a equação de Torricelli, ela é extremamente famosa por não depender do fator tempo. Ou seja, a equação de Torricelli não se preocupa com o tempo utilizado. Então, se o exercício não lhe fornecer o tempo, saiba que a equação de Torricelli é talvez a melhor equação para que você use nesse exercício, certo? Existem dois tipos de aplicação que nós teremos aí nos exercícios possíveis: uma questão de movimentos horizontais e movimentos verticais. Então, quer saber o que fazer? Simples. Pegamos um trajeto qualquer e um corpo que se move nessa trajetória. Então, a partir do momento que você vai analisar, que você vai estudar o movimento desse corpo, o conselho que eu dou é fazer uma tabelinha de tudo aquilo que o exercício lhe der. Por exemplo, o exercício te dá uma determinada velocidade inicial. Você vai lá e anota do lado: a velocidade inicial é tanto. O exercício pode te dar, por exemplo, a posição inicial que esse corpo se encontra. Corre lá do lado e anota: a posição inicial é tanto. Supomos que ele tenha te dado o tempo de movimento dele. Então, o tempo foi dado. Supomos que nesse caso a pergunta seja: qual é a aceleração desse corpo? Aí você vai analisar. Ele deu aceleração, ele quer aceleração, ele te deu o tempo, ele deu a posição inicial. Se ele te falou, provavelmente ele vai te dar a posição final desse corpo. Ou seja, você analisa qual equação fica melhor para você usar. Velocidade inicial, espaço, tempo. Ele quer aceleração e te deu a posição final. A única coisa que ele não forneceu aqui foi a velocidade final. Então, a equação do espaço seria a melhor opção. Outra situação é uma situação de queda livre, onde nós também temos o movimento variado. A única diferença a se levar em consideração é que quando o corpo está em queda livre ou em lançamento vertical, a aceleração é assumida pela gravidade. Então, exercícios de queda livre e lançamento vertical, fiquem atentos com a gravidade fornecida, lembrando que as equações serão as mesmas. Tomar um cuidado com o fato do corpo estar acelerando ou desacelerando, para saber lidar com a questão do sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Seja os dois positivos, sejam os dois negativos, seja um positivo e outro negativo. Tomar um cuidado com esta situação. Tá ok? Equação básica, dica básica de cinemática. Eu fico por aqui. Um abraço a todo mundo.